Tudo bem a todos? Eu sou o Thiago Lobo, sócio proprietário do Thiago Lobo Arquitetura. Hoje eu vim aqui justamente apresentar para vocês de onde vieram as ideias ou como se fez chegar esse resultado todo aqui dentro da Casa Cor. É nosso primeiro ambiente dentro de uma Casa Cor, é um ambiente totalmente tecnológico. Nós recebemos um convite despretensiosamente da Daiane, do pessoal do ArcCast, para fazer um estúdio de podcast dentro de uma Casa Cor. A partir daí surgiu algumas demandas, algumas tratativas em reuniões e houve a possibilidade de juntar dois ambientes em um só, onde nós temos hoje o espaço Tecnoseg e o ambiente do estúdio do ArcCast dentro também do mesmo ambiente. A gente inicia pela porta de entrada, onde todo mundo entra, já tendo esse impacto, essa grande visualização na questão de luzes. A ideia foi justamente entrar com tecido acústico para refletir ou para ajudar na questão acústica por causa do estúdio podcast. E aí, sobre demanda, sobre algumas alternativas, a gente foi pensando em colocar ele, envelopar todo o ambiente com esse tecido. Após esse envelopamento, precisaríamos de algumas estratégias de movimento, talvez de conseguir incorporar essa questão de iluminação para cá para dentro do ambiente. Então nós tivemos essas ideias através de referências e também um grande empenho da equipe toda envolvida, né, de justamente trazer essa parte metálica. Então a gente conseguiria trazer uma leveza, conseguiria trazer um movimento dessa estrutura metálica, desses elementos arquitetônicos e eles todos incorporados com a iluminação. Buscamos parceiros, a Conceito Lux é um dos parceiros nossos aqui na parte de iluminação, que a gente conseguiu justamente imprimir essa questão da iluminação de várias formas, através de fitas flexíveis e através de iluminações RGB. Então te dá a possibilidade ou mobilidade de estar mudando as cores de acordo com a sua demanda, de acordo com o seu gosto. Um outro detalhe importante é justamente a definição do piso. Nosso ambiente é todo envelopado por um tecido azul. Nós temos estruturas metálicas que são mais rígidas, ou são mais sólidas, ou são mais frias. Então a estratégia foi justamente localizar um piso, um porcelanato que imitasse madeira, pela facilidade de execução, pela facilidade de manutenção, e a gente trouxe essa característica de aconchego, essa humanização do ambiente através do piso, que é de um parceiro nosso da Mundial Mix, muito bem assertivo, que todos ficaram muito felizes e ficou muito bom no ambiente. Dentro do espaço Tecnoseg nós temos toda a experiência e toda a vivência de uma empresa de automação de segurança remota, uma das maiores do estado de Goiás, se não do país, onde a gente tem justamente os posicionamentos de câmeras. Câmeras 360 graus, câmeras 180 graus, câmeras que te percorrem ou te acompanham durante todo o monitoramento dentro do espaço, da melhor forma possível, já com dados remotos sobre você, perfil de interesse e até a questão de posicionamento em algum determinado ponto que seja cego, algum ponto que não tem tanta visibilidade. Dentro do ambiente, através da questão da experiência, se remete também a um modelo de negócio hoje que eles estão aplicando em alguns condomínios, que é justamente a questão do armário inteligente. Esse armário inteligente é um locker automatizado, que a gente tem a possibilidade de entregar um produto ou retirar o produto sem ter alguém fiscalizando, sem ter um ser humano ao lado, ou um zelador na sua casa, ou um porteiro, alguma coisa assim, te fiscalizando. Porque tudo é remoto, você faz um pré-cadastro nesse armário, consegue entregar o pedido, e aí quando você fecha a porta, chega um SMS ou chega uma mensagem para o proprietário, já com a senha já de segurança para ele retirar, e ele fica tranquilo na questão de que ele realmente recebeu o produto e está apto a, quando ele tiver a disponibilidade, de estar retirando esse produto do armário inteligente. Então, essa expectativa, mesclando a parte de iluminação, nós incorporamos um banco desconstruído, um banco branco mesmo, por uma questão de que o pessoal usufrua desse ambiente, mas ele todo branco, desconstruído, uma pegada mais sóbria, uma pegada mais séria, justamente nessa possibilidade que o volume e as tratativas na questão de formas do banco chamem mais atenção do que o próprio banco. Então ele é um banco de apoio, ele é um banco que é muito utilizado dentro do ambiente, mas a ideia é que mostre essa desconstrução, mostre essas quebras de formas dentro de um sólido, rígido, que é o granito, que é o quartzito, que é o que a gente está utilizando hoje aqui, que é através de um parceiro nosso que é a Petras também, que nos condicionou dessa pedra maravilhosa, uma pedra de muita resistência e com todo empenho na questão da execução, né? Mais adentro aqui do ambiente, entrando um pouco mais, a gente precisaria de um ambiente, a ideia sempre foi um ambiente um pouco mais instagramável, de um ambiente talvez que tivesse um luminoso, tivesse um neon, alguma palavra mais chamativa mesmo, que remetesse tanto à experiência Tecnoseg, quanto à questão também do estúdio de podcast. Então nós trouxemos para cá uma palavra, que é o Noir, que hoje virou um símbolo aqui da parte do ambiente, que ele está ao lado de uma poltrona, que é de uns parceiros nossos, que é da Ventura, juntamente com um tapete instagramável, mais colorido, uma pegada mais jovial, mas essa parte mais high-tech, também incorporando ou quebrando um pouco a sensação do tecido acústico que nós temos todo no tom azul. Porta automatizada,
eficiência Tecnoseg, da questão de monitoramento, de acesso restrito ou liberado, então a gente consegue fazer essa automatização, entrando agora a partir disso no estúdio do podcast. O estúdio podcast começou com uma brincadeira de tentar integrar um pouco mais de vegetação, tentar integrar um pouco mais na questão de integração do próprio ambiente casa-cor. Então a gente envolveu uma caixa de vidro, 1,5 metro mais ou menos, para dentro desse grande jardim que nós temos aqui, de uma parceira nossa amiga, da Soraya, paisagista, que sinal um trabalho excelente. Nós conseguimos trazer esse vidro, essa transparência para frente, e como se o podcast estivesse entrando dentro de um habitat, de uma natureza, a gente tivesse essa visibilidade ou leveza de tirar esse ar corporativo, não ter essa possibilidade de ser uma sala de reunião, mas está integrando com elementos como o vidro, como a transparência, como o tecido acústico, como a questão da natureza em volta toda, e também a possibilidade de uma mesa totalmente orgânica. Não tem um ar de ar corporativo, se induz a questão de uma mesa na sala de reunião, como se fosse uma mesa de reunião em si, só que ela tem elementos fornecidos pela IBM, que é uma parceira nossa, juntamente com a ArchiCache, elementos que a gente consegue no tom cinza. Então traz essa rigidez, essa parte de uma pedra mais, vamos falar, uma pedra mais acetinada, mas com movimentos que se remete a uma folha, se remete ao movimento orgânico, ou se remete a alguma coisa, uma tendência mais habitual que a gente vê por aí, tá? Hoje no mercado. Totalmente posicionado, televisão estática na frente para passagem de imagens, vídeos corporativos, ou até auxílio na parte do podcast, e os microfones posicionados. As cadeiras, todas elas são da Aventura também, que é a nossa parceira, toda a parte imobiliário, cadeiras que remete mais à parte de um diretor, de um cinema, então foi esse ar meio que ao mesmo tempo tecnológico, mas com tradições ou efetiva, parte justamente como se diz, de coisas mais antigas, ou que se remetem simbolicamente a uma gravação, a uma comunicação, a um microfone, as palavras que são ditas e são faladas durante todo esse podcast, né? O cliente ou visitante consegue contornar em torno dessa mesa, a gente não tem fio, não tem cabos nenhum expostos, então ele consegue contornar durante todo o ambiente, e ao fundo do ambiente, um outro item de tecnologia, pelo nosso parceiro de automação, que é a Automatize, que nós trouxemos a película inteligente. Essa película a gente consegue fazer um acionamento via controle remoto, que você consegue ter a transparência se quiser, ou você consegue ter a opacidade, então você consegue quebrar essa visibilidade, ter um pouco mais de intimidade, caso você queira. Tudo isso ativado por questão de energia, que com um simples toque no controle remoto a gente consegue fazer essa separação, onde eu quero ter liberdade, até onde eu quero ter a privacidade. Então a tecnologia hoje já que é aplicada aqui também por ele no mercado, muito bem aceita, muito bem comentada no mercado internacional, que a gente traz para cá como mais um símbolo, mais um sinônimo de tecnologia. Voltando para a parte principal, que é o nosso espaço Tecnoseg, a gente já tem a parte da saída, onde a gente tem um monitoramento, a gente consegue ter o controle de toda a iluminação, como eu disse mais no início da nossa conversa, que é um controle que hoje eu quero colocar verde, a possibilidade de colocar ele na questão branca, a gente pode trabalhar uma fita na questão amarela, então é de acordo com qualquer sensibilidade ou sentimento que o visitante gostaria de ter. Então é isso são pequenas tratativas, são pequenas formas de explicar um pouco mais do nosso ambiente, é claro que um pouco mais com mais calma, um pouco mais de seriedade na questão de, durante todo o processo criativo, todo o processo de obra, a gente envolve muito com tensão, muitos bastidores, muita gente querendo fazer acontecer conosco, então hoje vocês estão vendo o nosso resultado, espero que goste, nos próximos episódios eu vou estar falando um pouco mais sobre alguns itens específicos. Muito obrigado.